Tá bom. Vou utilizar um slide que eu tenho aqui. Beleza. Vamos lá. Continuando aí, introdução a um novo conteúdo, onde a gente vai começar a trabalhar com a relação da resistência dos materiais, né? Análise da propriedade dos materiais, essas condições aí, tá? Antes de falar, né, da REMA, especificamente... Então, viu, prazer, como que você chama? Eu preciso mostrar para vocês uma coisinha aqui. Você mora aqui por perto? Ah, caramba. Lembrar com vocês algumas propriedades que vocês viram na disciplina de tecnologia mecânica, na tecnologia dos materiais aí, voltada à propriedade dos materiais. Quanto às propriedades dos materiais, né, a gente fala aí entre propriedades mecânicas, propriedades elétricas, propriedades térmicas, eletromagnéticas, enfim, existem vários tipos. Quando a gente fala, eu vou voltar aí para a análise das propriedades mecânicas, eu preciso analisar alguns termos, por exemplo, elasticidade, ductilidade, dureza, né, algumas propriedades que a gente verifica aí num material, né, material metálico aí ou não metálico, enfim. Essas propriedades, elas vêm a ser um conjunto, né, de como acontece, né, qual que é o comportamento desse material quando sujeito a esforços externos, tá? Então, é uma análise que a gente faz para verificar a resistência desse material, né, se ele é resistente a uma elasticidade, né, resistente a uma dureza. É isso que a resistência dos materiais faz, né? Verifica a resistência de um determinado material para que ele possa ser utilizado aí como uma estrutura, como um elemento de esforço, né? Para que ele resista com integridade e garanta segurança durante a sua utilização aí em um determinado projeto, montagem, tá? Mais ou menos nesse sentido. Então, a primeira propriedade que a gente vai falar é a elasticidade, tá? A elasticidade é uma propriedade que o material vai ter, tá? Por exemplo, um exemplo mais simples que nós temos é a mola, tá? Para descrever essa elasticidade. Todo material ele possui elasticidade, alguns com uma intensidade maior, outros com a menor intensidade, né? Eles são bem menos elásticos. Então, toda vez que a gente deformar, quando eu inserir uma força no material e quando eu retiro essa força, esse material ele volta para o seu estado original, né, para o seu comprimento original, a gente diz, ele está dentro de uma zona elástica ou ele possui elasticidade. Um exemplo muito simples é a mola, tá? Só que essa elasticidade ela tem um limite, igual a mola, tá? Se você exercer uma força muito grande, né, uma alta força aqui nessa mola, por exemplo, essa mola, no momento que você retira a força, ela é o quê? Ela deforma permanentemente, tá? Então, existe um limite da zona elástica, né, que eu vou mostrar para vocês num gráfico aí, tensão-deformação. Então, existe esse limite. Quando eu ultrapasso esse limite de elasticidade, a gente deformou permanentemente e o material ele chama-se, né, a gente teria uma zona de plasticidade, onde o material, após o esforço, ele não consegue retornar ao seu estado original. Imagina uma molinha aí, muito simples, você pega uma molinha de caneta e puxa ela, né? Tem um momento que ela não vai voltar mais ao estado original, ela vai deformar permanentemente, tá? Não consegue. Já é uma tendência à ruptura desse material, tá? Depois eu falo disso. Outra propriedade que a gente fala é a fragilidade, que entra junto com a propriedade de dureza, tá? Todo material que ele é muito duro, ele é bastante frágil, tá? Então, é um comportamento aí de quebrar facilmente, né? Uma forma mais simples de dizer, né, sobre a fragilidade. Então, nós teríamos aí um material que é altamente duro, por exemplo, o vidro, o ferro fundido, materiais que foram temperados, nós temos aí como materiais frágeis. A ductilidade é uma outra propriedade. Ductilidade, vocês podem pensar, né, que é um material bastante elástico,
que é um material que consegue suportar bastante esforço aí, seja de tração, seja de compressão, sem quebrar, né? O material que é dúctil é o contrário de um material duro, um material frágil. Dúctil quer dizer que ele deforma bastante, que ele tem uma zona de plasticidade e elasticidade bem alta, né? Então, esse material não vai romper com tanta facilidade. Então, o material dúctil, por exemplo, é um material do tipo cobre, alumínio, um aço com baixo teor de carbono, onde a gente consegue conformar, dar forma, né, para esse material com bastante facilidade, né? Diferente de um material que ele é duro, que ele é rígido, que ele é frágil, né? Se você der uma forma, tentar dar uma forma para ele, ele vai quebrar com facilidade. Por exemplo, o vidro, né? Exemplo simples, né? Se você tentar dar forma para o vidro, né, no seu estado original, né, na temperatura ambiente, ele vai quebrar com facilidade, porque ele é bastante frágil. Tenacidade é outra propriedade que a gente diz, né, que é uma resistência, né, ao alongamento, ou quando ele resiste a um esforço aí de tentar romper o material. Essa chave aqui, por exemplo, a chave Allen, né, ela vai romper com maior facilidade nesse ponto de curvatura aqui, ó, onde o momento ele é aplicado, né? Essa parte ela deve ficar rígida. Quando você aplica a força, é tendência de que esse ponto aqui ele seja um ponto de, de, de giro, né? No caso aqui a gente teria uma torção muito alta. Então, faz com que essa chave ela cisalhasse, né? Nós teríamos uma torção aqui. Quando a gente aplica algumas propriedades, né, tratamento térmico, por exemplo, você torna esse material tenaz, né? Então ele resiste a esse esforço, né? Ele absorve energia e dissipa para outras partes aí. Então a gente diz que é um material tenaz, né? Ele possui boa tenacidade. A dureza, outra propriedade, né? Materiais que são altamente duros são altamente frágeis, mas são materiais que têm uma resistência mecânica muito alta, tá? Por exemplo, para cortes, né, a gente utiliza um material para corte, né, por exemplo, um bits, um metal duro, né, as nossas ferramentas de vídeo aí, que tem propriedade de dureza muito alta, né? Você só consegue cortar, por exemplo, um material se a sua ferramenta de corte tiver maior dureza do que o material a ser cortado, né? Outra propriedade que é bastante analisada, né? Então, material que tem alta dureza não quer dizer que ele é ruim, né? Ele pode ser utilizado aí para material de alta compressão, né? Você resiste muito à compressão. Por exemplo, as vigas de concreto, né? Esses pilares aí feitos em concreto, né? Concreto armado, você consegue resistir a alta carga de compressão. E dentro das propriedades, né, dos materiais, é o que a gente analisa, né, na verdade, esses esforços aqui, quando a gente diz, né, do estudo da resistência dos materiais, nada mais é do que o estudo de uma carga externa sendo aplicada em um elemento mecânico. Então, todos os estudos, eles voltarão aí para um estudo de tração, para um estudo de cisalhamento, um estudo de compressão, de torção, de flexão e de flambagem. Todos esses 6 esforços aqui aplicados em elementos mecânicos são alvo do estudo da resistência dos materiais, cada um com sua particularidade, com sua forma de cálculo, né? Então a gente vai estudar todos esses termos. Mas como no curso técnico não dá tempo de estudo, a gente parte do princípio básico de tração e compressão e, se der tempo, cisalhamento e torção, tá? Uma turma só até hoje que eu consegui chegar em torção, tá? O restante sempre trabalhando aí tração e no máximo cisalhamento. Tração e compressão são bem similares, tá? Aqui já vem até a explicação, né? O que é tração? É a aplicação de uma força para tentar puxar um elemento, né? Por exemplo, essa corda aqui, ó, essa haste que está sendo pendurada, uma carga. Então você estaria tracionando, puxando, né? Tentando esticar esse corpo. Diferente da compressão, que você está comprimindo, né? Você está tentando comprimir, né? Abaixar aí, amassar esse corpo aqui, como se fosse um fenômeno de uma prensa, né? Uma prensa hidráulica, enquanto aqui você tem o aspecto de um parafuso, por exemplo, que ele está sendo tracionado, você está tentando puxar ele para fora no momento do aperto, tá? Então você teria essas características. Tranquilo?
Tá isso. Algumas outras propriedades que não precisa não. Então, só para relembrar aí mesmo esses conceitos. Ok. Esse aqui eu não vou passar, já falei com vocês. Tipos de apoio nós falamos já também, né? Engastamento, né? Tipos de estruturas, tração e compressão, acabei de falar. Tá? Interessante enxergar é que num corpo nós teremos algumas nomenclaturas, tá? Alguns nomes padrões aí. Por exemplo, vamos imaginar esse corpo cilíndrico aqui, ó. Esse corpo cilíndrico, né? Um cilindro aqui, em que ele possui uma área, tá? Que seria essa área circular, e sua altura, né? O seu comprimento. A gente pode calcular o volume, mas não é o intuito aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção é que, quando a gente analisa o formato, né, da base, por exemplo, aqui a gente vai chamar de seção transversal. Eu vou pegar no comprimento desse cilindro e cortar. Eu vou fazer um corte e vou analisar a seção transversal. A seção transversal é dita aí como o formato da transversal, né? O formato, se é circular, se é quadrado, se é triangular, né? Hexagonal, o formato que tem aí a extensão desse corpo aqui. A gente chama de seção transversal. O comprimento, o maior comprimento, né? O alongamento aí desse corpo é chamado de zona axial ou eixo longitudinal, eixo axial, tá? Onde a gente analisa o comprimento desse nosso bloco, né, do nosso elemento aí. E vai existir uma força, né, seja de tração, seja de compressão, e essa força ela é trabalhada geralmente como uma força normal. O que é uma força normal? É uma força que está perpendicular à seção transversal. Perceba que nós temos um símbolo aqui, ó, de um ângulo de 90 graus. Normal, perpendicular, ortogonal, tudo remete a um ângulo de 90 graus, tá? Alguma coisa fazendo 90 graus com uma superfície. Quando o pedreiro, por exemplo, nomenclatura simples, né? Quando o pedreiro fala lá, essa parede aqui ela está no prumo. Na verdade, essa parede ela estaria ortogonal, perpendicular ao chão, né? Então você teria essa mesma nomenclatura, né? Essa parede está normal ao chão. Então, quando a gente remete a essas condições, quer dizer que equivale a 90 graus. Ok, então tração seria a força aplicada no eixo longitudinal ou axial de uma determinada peça, fazendo com que essas forças, né, puxem esse elemento. A gente diz que as forças elas estão puxando na mesma direção, só que em sentidos opostos. Tá? Percebe que essa força aqui está puxando, tentando puxar esse elemento mesmo, né? Tracionar. Então a gente diz que é uma tração. A compressão, você tem a aplicação das forças, é o mesmo sistema, é a aplicação no sentido axial, no sentido longitudinal da peça, só que as forças elas estão direcionadas para o mesmo ponto, né? Então você está comprimindo o elemento. Então, muito simples essa definição. Tranquilo? Então nós temos aí um fenômeno da tração e um fenômeno da compressão. Aqui eu já passei para vocês, né? Somatória e tudo mais. Muitos exercícios parecidos que eu fiz aí em sala. Aqui o exercício que eu apliquei aqui na provinha. Carga distribuída, já falei também. Então tá aqui onde eu queria chegar. Tração e compressão. Tá? De novo, área de seção transversal, né? Tração, forças opostas. Compressão, forças no mesmo sentido. Ok. Quando surge uma tração, né, agora a gente já começa a analisar as propriedades dos materiais. Quando surge uma tração, tá? Vamos supor que esse elemento aqui, essa barra aqui, depois a gente analisa a compressão, que é o mesmo fenômeno, tá? As equações são as mesmas. Quando surge uma força externa aplicada, não é só a reação do sistema, né? Não existe, como a gente estava analisando lá, uma carga externa foi aplicada e as reações são opostas. Ok, tá? Você tem as reações opostas ali. Só que no próprio material, vamos supor que você está pegando aí um material qualquer, né? E aí você vai analisar a propriedade dele, se ele vai resistir ou não.
Quando você aplica esforços, né, de sentidos opostos ou mesmo sentido, o próprio material ele tenta resistir a essa carga externa. Tá? Não não é convencionado aí para um ponto, né? Aqui a gente está analisando que o material já tem volume, né? Lembra que a gente estava analisando apenas que ele tinha extensão, comprimento. Aqui ele já tem volume, né? Então, o próprio material ele vai tentar resistir a uma carga externa. Essa tentativa de resistência nesse tipo de carregamento aqui, que a gente chama de tração, essa resistência será uma oposição à carga externa. Só que essa resistência será interna a esse elemento, tá? Essa resistência a gente vai chamar de tensão. A tensão é uma reação a uma força externa. Só que essa força externa, né, essa reação, ela será bem distribuída numa determinada área, tá? Como a gente vai trabalhar com uma carga concentrada, como se fosse uma carga concentrada, eu vou tentar concentrar toda essa força aqui num ponto só, que vai ser no mesmo ponto de ação dessa linha da carga externa aqui, ó, que será na zona axial ou na força normal, né, no ponto normal, fazendo 90 graus com a superfície. Para que eu possa quantificar, a gente chama de tensão. Tá? Então, a tensão vai ser aplicada aí em relação a uma força e a área, né, da seção transversal. E aí a gente pode calcular a tensão normal. A tensão é uma propriedade que une a força, tá? No caso aqui vai ser a própria força externa sendo aplicada no elemento, dividido pela área da seção transversal. Vamos supor que essa força aqui eu conheço. E a área da seção transversal? Você vai cortar e vai verificar, né, se ela é triangular, se ela é circular, se ela é quadrada, vai depender do formato. E a gente pode calcular essa área. Tá? Então, a tensão ela é dada como análise da força sobre a área. Eu preciso analisar a tensão. O que é força sobre a área? Força é sempre dada em newtons no sistema internacional. A área, sempre em metros quadrados no sistema internacional. Então, quando eu unir newton dividido por metro ao quadrado, vai surgir uma unidade de medida para a tensão, que é chamada de Pascal. Tá? Vocês já devem ter visto Pascal lá em hidráulica, né, em pneumática, quando faz o cálculo aí da pressão de um cilindro, né? Então, vou dimensionar um cilindro que suporta aí tanto de pressão, né, que é força sobre a área também. É a mesma equação. Só que pressão é para sistemas que trabalham com fluidos, né, seja um gás, seja um líquido, e a tensão são para materiais sólidos, né, que resistem a um esforço mecânico aí, seja de tração, seja de compressão, cisalhamento, flambagem, enfim, aqueles carregamentos que eu mostrei no slide anterior. Então, a gente chama de tensão. Normal, porque essa força aqui está fazendo 90 graus com essa área da seção transversal. Beleza? Então, nós temos a configuração da tensão normal. Algumas outras propriedades, elas podem surgir. Por exemplo, com o advento da lei de Hooke. O que diz essa lei de Hooke? Aqui eu vou ter que colocar uma análise aqui, ó. Nosso material, vamos supor que o nosso material está aqui, ó. Formato circular, seção transversal circular. Aqui o nosso materialzinho. Ok. O que a gente analisa? Né? Vamos supor que existe uma força aqui, ó, puxando esse material no sentido axial. Estou analisando o fenômeno da tração. Então, tem uma carga aplicada aqui, ó, no comprimento dessa pecinha. Vamos supor que esse bloco aqui, ele tem um comprimento. E eu vou chamar esse comprimento de LI, que é o comprimento inicial. Quando a gente analisa a propriedade da resistência do material, né, no esforço de tração, como a gente está puxando, né, com forças opostas, né, vamos supor que eu também tenho uma carga para cá,
F, eu estou tentando puxar esse elemento. Vou tirar essa força F aqui para fazer um outro desenho. Quando eu puxo esse elemento com uma determinada força, eu estico ele, né? E eu vou fazer essa propriedade, esticar ele, bem grosseiro aqui, para vocês enxergarem e entenderem, né? É como se fosse uma mola mesmo. Então, estaria aqui, ó, o meu material pós aplicação da força, né? Como se ele tivesse aumentado o seu comprimento. Então, ele aumentou sua extensão total. Quando eu analiso assim, né, quer dizer que o meu comprimento ele aumentou. Então, nós temos um novo comprimento. Então, daqui para cá, a gente chama de comprimento final. É óbvio, né? A gente pensar dessa forma. Aqui estaria o nosso comprimento final. Ah, mas eu quero saber quanto vale esse pedacinho aqui, ó. O que que eu faço? Eu vou pegar o comprimento final e subtrair do comprimento inicial. Então, esse pedacinho aqui, ó, eu vou chamar de variação do comprimento, um delta L. E como é que eu calculo esse delta L? Esse delta L, ele pode ser calculado pelo comprimento final menos o comprimento inicial. É a equação mais simples que nós temos. Só que às vezes ela é muito inútil, porque só essas duas propriedades elas são inviáveis. Por quê? Porque quando a gente faz a análise da tração, essa análise é feita através de um ensaio, e é um ensaio destrutivo. Tá? Quer dizer que quando você expõe esses esforços aqui, o material ele vai romper. Então, você não vai conseguir calcular o comprimento final após a ruptura. Né? Então, é muito improvável que você saiba. Mas é o princípio de como medir esse ΔL aqui. Esse ΔL é chamado de alongamento. Então, é uma propriedade de tentar alongar o nosso material. Tá? Então, nós temos aí o alongamento. O alongamento é uma relação entre medidas, né? Então, na unidade do Sistema Internacional, será o metro. Ok, o alongamento é descrito dessa forma. Só que o alongamento, ele pode envolver algumas propriedades físicas que a gente leva lá da lei de Hooke, tá? Que é uma propriedade das molas, né? Que a gente diz que toda mola, né? Todo um elemento aí que está exposto a uma força, ele vai deformar em relação a uma propriedade de constante, uma constante da mola, vezes uma variação também do seu comprimento, né? Esse alongamento que está sendo aplicado ali à nossa mola. Lembra lá daquela molinha? Vamos supor que eu tenho uma parede e tem uma mola aqui, ó, que está sendo puxada para cá. No momento que você sai da sua zona de equilíbrio, né, do seu ponto de equilíbrio, né, vamos supor que esse bloco ele foi esticado aí num comprimento X final. Tá? Você sabe qual que é o comprimento final, você sabe quanto que vale o comprimento inicial, então você verifica quanto foi que ela alongou, né? E toda mola ela tem uma constante, tá? Que a gente chama de constante elástica. Enfim, aqui é só para explicar, né? Só para falar aí que nós temos essa propriedade, que a lei de Hooke vem através dessa análise. Quando a gente organiza essa equação, né? Quando a gente organiza todos esses termos, eu posso calcular o alongamento através dos fenômenos da resistência do material. Essa resistência material, né, esse alongamento, ele vai depender de algumas condições. O meu alongamento, eu posso calcular através dessa equaçãozinha aqui, ó. Fica muito mais simples, porque eu não preciso de medir o comprimento final, né? Na verdade, eu não terei esse comprimento final. O meu alongamento, meu ΔL, aqui está L minúsculo, mas não tem nada não. Ele vai depender da força de aplicação. Eu preciso saber quanto vale essa força de aplicação aqui. Eu preciso saber o comprimento inicial, né? O comprimento inicial é muito fácil, né? Porque é antes dele ser carregado, né? Antes de aplicar essa força.
Vou precisar da área da seção transversal, tá? Então, a área da seção transversal é a gente cortar o material aqui, ó, e enxergar o formato transversal. Se é um círculo, se é um retângulo, né? Vai depender aí do formato que nós tenhamos, certo? E também vou precisar dessa propriedade aqui, ó, desse E. Esse Ezão aqui, ó, é chamado de módulo de elasticidade, tá? Então, esse E maiúsculo, chamado de módulo de elasticidade. Elasticidade. O que significa esse bendito módulo de elasticidade, né? O que ele vale para a gente? Esse módulo de elasticidade nada mais é do que uma propriedade de todo material. Tá? Todo material ele possui um módulo de elasticidade específico. Como é que a gente mede? Como é que eu encontro esse módulo de elasticidade? Eu vou mostrar para vocês um gráfico chamado tensão-deformação. Eu vou aplicar na próxima aula. Esse gráfico ele é descrito dessa forma aqui, ó. Ele tem dois eixos. É o eixo das tensões e o eixo das deformações. Cuidado que não é a mesma propriedade, tá? Aqui eu estou falando de deformação. Enquanto o material ele vai deformar. E não como ele vai alongar. E nem modo de elasticidade. São coisas totalmente diferentes, tá? Ele deforma, ou seja, eu mudo a forma desse material. Eu dou uma determinada forma. No momento que eu estico, que eu comprimo, que eu modifique ele aí, tá? Então, a deformação. Depois a gente fala disso. Então, nesse gráfico, eu tenho a tensão, ou seja, a força aplicada em uma determinada área, e eu verifico quanto ele está deformando. Na deformação, vai existir uma zona, por isso que eu falei inicialmente, que eu retiro, né, que eu aplico a força e retiro, e esse material ele volta para o seu estado original, que é chamado de zona elástica, certo? Essa zona elástica é uma propriedade linear do material, né? Até esse ponto aqui, por exemplo, se eu retirar a força, ele vai retornar para o seu estado original, que a gente chama de zona elástica. Nessa zona elástica, vai existir um ângulo, tá? Vai depender do material, tá? Lógico que esses valores aqui, eles já são tabelados, tá? Você já consegue encontrar em tabelas porque os ensaios já foram realizados. O que quer dizer, né? Vai existir um ângulo aqui, ó. Em termos de propriedades mais simples, tá? Hoje em dia os equipamentos eles já conseguem medir quanto é esse modo de elasticidade. Mas de forma teórica, esse modo de elasticidade ele indica qual é a inclinação dessa retinha aqui, ó, da zona elástica. Quanto maior esse ângulo, né, quanto mais elevada será essa reta aqui, por exemplo, existem materiais que eles têm esse comportamento elástico aqui, ó. Eles deformam muito pouco, mas eles resistem a um esforço muito alto, tá? Então quer dizer que o módulo de elasticidade ele será uma resistência ao esforço da deformação dentro da zona elástica. Então vou colocar aqui, ó. O módulo de elasticidade ele será uma resistência ao esforço. Resistência à deformação. Uma definição simples, né? O módulo de elasticidade será uma resistência à deformação elástica. O que quer dizer isso, né? Vou dar a comparação entre dois materiais que têm módulos de elasticidade diferentes e que vocês conseguem perceber, né, quem é mais elástico e quem é mais resistente. Por exemplo, o aço, o módulo de elasticidade, o E do aço, o módulo do alumínio.
vocês acham que vale mais? Quem é mais resistente? O aço ou o alumínio? Estou falando de Eu acho baixas que ligas, né? Hã?